Bem-vindos a GAC Cursos Online. Esta é a demonstração do curso da norma ISO 31000-2018. Essa norma trata da gestão de risco, é uma norma de diretrizes. A demonstração se dará em dois momentos. No primeiro momento, nós vamos fazer o módulo inicial, a apresentação do curso, com informações relevantes para você sobre o conteúdo, modelo do certificado e a metodologia aplicada para o curso. No segundo momento, estaremos fazendo o módulo inicial, para você conhecer o conteúdo do curso, a didática e a metodologia utilizada no curso. Sugerimos e recomendamos que você assista a demonstração até o final, para você ter um bom entendimento de como o curso é desenvolvido. Obrigado por sua atenção. Este é o módulo inicial, onde estaremos fazendo a apresentação do curso, através da videoaula inicial. Meu nome é Gabriel Arcanjo Custódio, sou instrutor, professor desse curso. Eu tenho mais de 20 anos de experiência atuando com sistema de gestão. Aqui está mencionada a minha qualificação e formação. Sou auditor líder de várias normas aqui mencionadas e sou auditor líder de certificadora com atuação internacional. Estarei com vocês ao longo de todo este curso. Aqui temos o conteúdo programático. Primeiramente, o módulo inicial, que é a apresentação do curso, com as informações relevantes. Esse que estamos vendo neste momento. No módulo 2, vamos conhecer o risco, entender o que é o risco. No módulo 2, vamos entender a gestão do risco. No módulo 3, vamos fazer uma abordagem baseada no risco. Quando chegarmos no módulo 4, vamos interpretar a norma ISO 31000-2018. E no módulo 5, o processo de gestão de risco. E com isso, completamos o conteúdo programático para este curso. Ao concluir esse curso, você vai estar qualificado e habilitado para aplicar os princípios da gestão de risco, conhecer as técnicas de abordagem dos riscos, compreender a gestão do risco de acordo com a ISO 31000, utilizar os modelos, tipos de gestão de risco que vão estar disponíveis nos anexos e interpretar a ISO 31000-2018. Ao concluir o curso, você recebe o seu certificado. Aqui temos o modelo onde vai constar o seu nome, o curso que você realizou, a carga horária e a data da realização do curso. No verso do certificado vai constar o conteúdo programático do curso, tem um QR Code e as informações para rastreabilidade e legalidade do certificado, tudo de acordo com a legislação vigente. A metodologia do curso, como o curso será desenvolvido, exposição do assunto nos módulos através de videoaula, a apostila do curso com slides no módulos detalhado para leitura, exercícios para reforçar o aprendizado durante o curso, material de apoio complementar que está disponível nos anexos para reforçar o aprendizado, avaliação múltipla escolha e o canal para dúvidas direto com o instrutor através deste e-mail. Muito importante, a carga horária do curso é composta por várias atividades. As videoaulas, onde o instrutor estará fazendo a explanação do assunto, os exercícios para reforçar o aprendizado, a verificação dos exercícios com as respostas para a correção que estão disponíveis nos anexos. Recomendamos que você faça os exercícios e verifique a correção, a leitura dos anexos correspondentes à apostila do curso e outros anexos que estão disponíveis dentro desse curso
e a avaliação final do curso, ou seja, a carga horária é composta por todas essas atividades. Este é o módulo 1, referente ao curso da ISO 31000-2018, que trata da gestão de risco. Neste módulo, vamos ver a introdução e conhecer a gestão de risco. Será ministrado através da videoaula 1. Conhecendo o risco. O que é risco? Risco é o efeito da incerteza nos objetivos. Por que incerteza? Porque nós não sabemos o que vai acontecer, mas podemos mapear e identificar as possíveis causas de acontecer. Ou seja, um efeito é um desvio em relação ao esperado. Eu espero viajar e chegar em 2 horas. Porém, no caminho pode estourar o pneu do carro, pode cair uma ponte, pode ter um acidente e o trânsito ficar engarrafado. Um monte de eventos que vão impedir de eu atingir o objetivo esperado. Por isso, tem que haver um planejamento para essas possíveis causas de acontecer. Objetivos podem ser diferentes, aspectos e categorias e podem ser aplicados em diferentes empresas. Cada empresa tem seu objetivo, aspectos, categorias, ou seja, cada risco, cada empresa, cada evento é diferente um do outro. Categoria de risco. Conhecer os riscos ou categorias de risco é importante porque para estabelecer a conexão entre os acontecimentos oriundos da ocorrência. Exemplo, riscos operacionais. Quais são os riscos operacionais? Faltar matéria-prima, faltar funcionário, falta de manutenção de uma máquina. É um risco. Riscos legais. Não atender uma legislação, não conhecer a legislação, ser multado por não atender a legislação, que já é uma consequência. Riscos de imagem e reputação. Qual é o risco da imagem da empresa? Uma empresa que degrada o meio ambiente, uma empresa que tem muita reclamação sobre o Código do Consumidor, a imagem dela vai sendo afetada. É um risco. Riscos financeiros. Não receber dos clientes, gastar mais do que arrecada, tudo isso é risco, que pode ter uma consequência para a organização. Identificando os riscos, pode projetar ações para eliminar, mitigar, atenuar, preparar para resolver as possíveis consequências para o risco identificado. Dentro da categoria de riscos operacionais, associados às falhas, deficiências, da inadequação dos processos internos, pessoas, infraestrutura e sistema. Lembrando que cada empresa vai ter os seus riscos operacionais. Cabe a você identificar. Nos anexos do curso nós temos planilhas com exemplo de vários riscos. Você pode utilizar ela e fazer as adaptações necessárias para a sua empresa. Risco de imagem, eventos que podem comprometer a confiança da sociedade na sua organização, na empresa. Ela teve a imagem arranhada por algum motivo. Identificando o risco, eu posso ter ações para mitigar, melhorar ou evitar. Riscos legais, derivado da falta de atendimento à legislação, do não conhecer a legislação, do não identificar. Pode ser uma multa, pode ser uma ação contra a empresa, ou seja, ela vai sofrer alguma ação. Conhecendo, vou me preparar e vou saber como eu vou fazer para evitar isso. Por exemplo, uma planilha de requisitos legais, para saber quais requisitos que eu devo atender. É um exemplo.
Riscos financeiros, evento proveniente da capacidade da organização em assumir seus recursos, em assumir o seu orçamento, os seus compromissos financeiros. Tem que arrecadar. Vendeu, não recebeu, como agir? Os custos estão aumentando. Tudo isso a organização, a empresa deve verificar e você, como gestor do risco, fazer esta avaliação, essa adequação. Temos aqui um modelo de ameaças vezes oportunidade. Por quê? Toda organização ela tem um risco interno e o externo. Estamos exemplificando aqui na famosa matriz SWOT. E para todo risco existe uma ameaça e uma oportunidade, interno e externo, que são o interno, são os fatores positivos, as forças da organização. Se for negativo, é a fraqueza da organização. Quando é o externo, são as oportunidades que ela tem. Quando é externo, se for negativo, são as ameaças. Exemplo, interno, a força, funcionários bem treinados, é um fator positivo. Qual é a fraqueza? Falta de tecnologia. Exemplo, pessoal, é só um exemplo. Um externo, oportunidade, buscar tecnologias, desenvolver novos produtos. Uma ameaça, os concorrentes, os impostos, a legislação. Verifique dentro da sua organização onde vão estar as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Uma boa maneira de fazer é utilizando a matriz SWOT. Nos anexos temos exemplos para vocês exercitarem. Estrutura do risco. O risco tem uma estrutura, um caminho a ser seguido. Primeiro, a causa. Qual é o fator do risco? Qual é a causa do risco? Qual o evento, a fonte do risco? E qual é a consequência? A causa do risco. Não atendeu à legislação. Qual é a fonte? A legislação. E a consequência? Pode ser uma multa. Ou seja, eu tenho uma causa que é o fator do risco. Eu tenho um evento e a consequência. A causa, quebrou a máquina. O evento, falta de manutenção. A consequência, máquina quebrada, máquina parada, produção parada. Ou seja, verifique dentro da sua organização como proceder para desenvolver essa estrutura do risco. Definição, fonte de risco. O que é fonte de risco? Elemento em que individualmente ou combinado tem o potencial para dar origem ao risco. Aqui um exemplo, aqui é um risco ambiental, claro, existem vários tipos de risco. A fonte é o produto químico, o percurso dele e o trabalhador, ou seja, a fonte do risco é o produto químico. A causa vai ser a contaminação. Evento, ocorrência ou mudança em um conjunto específico de circunstâncias. É o evento que está ocorrendo. A causa é o produto. O evento está contaminando. Derramou, caiu o óleo, teve vazamento, não atendeu à legislação, algo assim. Um evento pode consistir em uma ou mais ocorrências e pode ter várias causas e várias consequências. Exemplo, derramou o óleo. Qual a consequência? Contaminação do solo, contaminação da água, poluição do ar, se evaporou, contaminação do trabalhador, ou seja, para um evento, várias causas. É um exemplo. Existem outros, dependendo do risco e do evento. Um evento pode ser algo que é esperado, mas não acontece, ou algo não esperado, mas acontece. Um algo esperado. Vou atravessar a rua, uma avenida à noite, um evento. O que é algo esperado? Eu vou ser atropelado, dificilmente não vou ser. Algo inesperado. Estou passando e um avião caiu. Não é esperado o avião cair em cima da minha cabeça. Um evento pode ser uma fonte de risco. Pode.
o derramamento do óleo, a falta de atendimento da legislação, uma máquina quebrar. Tudo isso são eventos. Definição, consequência, resultado de um evento que afeta os objetivos. Derramou o óleo. Qual é a consequência? Poluição da água, do solo, do ar, contaminação do trabalhador, multa, arranhou a imagem da empresa. Veja quantas consequências para um evento. Uma consequência pode ser certa ou incerta. Pode ter efeitos positivos ou negativos, diretos ou indiretos nos objetivos. Quando é efeito positivo, volta na matriz SWOT, uma oportunidade. As consequências podem ser expressas quantitativa ou qualitativa. Quantitativa, 10 vezes da qualidade, poluiu o ar. O que aconteceu? Em qual quantidade? Qualquer consequência pode escalar por meio de efeitos, cascatas e cumulativo. Poluiu, tem um vazamento, poluiu a água, vai faltar água para a população ou água para a empresa. Vai ter uma multa, ou seja, os efeitos vão ser em cascata. Um vai alimentando o outro. Probabilidade, algo de ocorrer. Qual é a chance de eu estar na rua e um avião cair na minha cabeça? É quase zero. Se eu estiver na rota do avião, a chance já é bem mínima. Se eu estiver caminhando perto da pista do aeroporto, também é mínima, mas é difícil. Então, a probabilidade é a chance de algo ocorrer. Vou atravessar uma avenida à noite, dia de chuva, bem movimentada, no momento de pico dos carros. A chance de eu ser atropelado é algo, é muito alta. Vou atravessar uma rua de dia, que tem um canteiro no meio, bem sinalizada, num domingo à tarde sem movimento. A minha chance, a probabilidade de ser atropelado é menor. Ou seja, então, isso é probabilidade. Ela é definida, medida ou determinada, objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, descrita utilizando termos gerais ou matemáticos, probabilidade ou frequência durante um determinado período de tempo. Na tabela, existem tabelas onde tem os exemplos, lá tem a frequência, severidade e probabilidade já preenchido para você exercitar. Controle, medida que mantém e ou modifica o risco. Qual é o controle? Não vou atravessar a avenida, vou atravessar só na faixa de segurança, onde tem um sinaleiro. Medida, onde pode ter um derramamento de óleo, eu vou ter barreira de contenção, baias de contenção. Atender a legislação, vou ter uma planilha, um software, para identificar qual legislação eu devo atender e quando eu devo atender. Ou seja, são as medidas para modificar o risco. Os controles incluem, mas não limitados a qualquer processo, política, dispositivo, prática ou outras. Controles podem ser sempre exercer o efeito modificador pretendido ou assumido, ou seja, implante os controles que forem necessários para a sua organização. Definição, percepção do risco. O que é percepção do risco? Visão de risco da parte interessada. Qual é a parte interessada? Pode ser a parte interessada interna, o funcionário, o gerente do setor, o diretor, o proprietário, o acionista. A parte interessada externa, o cliente, o governo, os fornecedores, a comunidade, não sei. A norma diz que nós temos parte interessada interna e externa. A percepção do risco reflete as necessidades, questões, conhecimento, crença e valores da parte interessada. Qual? A parte interessada que for identificada e que tiver correlação com a sua organização. Porque a mesma parte interessada de uma empresa não é igual a outra. Então, cabe você identificar quais partes interessadas e qual a percepção do risco dessa parte interessada. Como fazer?
perguntando, questionando, verificando, conversando. Perigo, fonte potencial do dano. Perigo pode ser a fonte do dano. Um perigo, um exemplo. Perigo, atravessar a rua, existe o perigo. O dano, o risco, ser atropelado. O dano, fratura ou a morte. Perigo, não atender a legislação. Risco de ser multado, o dano, a multa, a imagem da empresa. Então, o perigo sempre vai existir. Dentro do perigo existe o risco. Lembrando que não são perigos e riscos ocupacionais. Num todo, você vai verificar qual. Perigo, contaminar o solo. O risco, vai faltar água, vai matar os animais. O dano, qual é a consequência disso? Tudo isso você verifica. Nas planilhas está bem separado para você melhor identificar. Lembrando que cada atividade, cada empresa, cada setor, cada pessoa, cada função tem o seu perigo, o risco e o dano. Tratar eles é que cabe à organização e quando você estiver fazendo o gerenciamento desse risco. Exposição, o grau em que uma organização ou parte interessada está sujeito a um evento. Considerar a diferença do conceito de exposição adotado em saúde ocupacional, que é diferente. Exposição de saúde ocupacional é o tempo que eu fico ouvindo um ruído. Aqui é o perigo, exposição genérico. Então, separar para não confundir com risco ocupacional, que é diferente do risco do sistema de gestão. Nível de risco, magnitude de um risco expressa em termos da combinação das consequências e probabilidade. Qual é as consequências? A probabilidade de um avião cair na minha cabeça é quase zero. A consequência, provavelmente, é a morte. Qual é a probabilidade de ter um vazamento na minha empresa de um produto químico? Ela pode ser baixa, pequena ou média, dependendo. Qual é a consequência? Pode ser baixa, pequena ou média, dependendo das ações que eu tiver. A probabilidade de ter um vazamento é baixa. A consequência pode ser baixa desde que eu tenha bacias de contenção para evitar que o líquido que vazar não chegue ao lençol freático, não chegue aos mananciais. Então, isso você tem que pensar. Qual é a probabilidade de uma máquina quebrar? Pode ser pequena, média ou alta. A consequência, parar a produção. A consequência é não atender os pedidos do cliente. Você vai verificar quais as probabilidades, as consequências e o dano que isto vai gerar. Ainda dentro do conhecendo o risco, apetite pelo risco que nós já mencionamos lá no início. Quantidade e tipo de riscos que uma organização está preparada para. Ela pode buscar, reter ou assumir. Buscar, eu vou identificar o risco, vou buscar esse risco. Eu aceito esse risco. Eu aceito o risco de andar de avião. Eu aceito o risco de não atender a legislação. Vai ter uma consequência e um dano. Eu vou reter o risco. Eu vou reter o risco aqui. Não vou deixar que o risco traga problemas para a minha empresa. Ou vou assumir. Eu vou assumir esse risco. Vou fazer e vou assumir. Vamos ver qual é a consequência. Cada empresa decidir. A norma não diz como fazer. Tolerância ao risco. Disposição de uma organização ou parte interessada que nós já mencionamos em suportar o risco após o tratamento do risco, a fim de garantir seus objetivos. A tolerância do risco pode ser influenciada por requisitos legais ou regulatórios. Exemplo, qual é a tolerância do risco? Eu aceito o risco. Eu aceito o risco de não atender uma legislação. Eu aceito o risco de a minha máquina quebrar. Eu aceito o risco de faltar mercadoria. Eu aceito o risco de poder ter corrupção na minha empresa. Lembrando que, para alguns riscos, eu tenho os atendimentos a requisitos legais. Se eu poluir
o solo tem legislação aplicável, eu posso ser multado. Não é só o fato de eu poluir. A empresa vai suportar o risco. E qual é o tratamento? Ela vai suportar o tratamento do risco porque ele vai mudar alguma coisa dentro da organização. Então, ela vai suportar o risco sabendo das consequências. Lembrando que, para tratar o risco, devemos ver os requisitos legais e regulatórios obrigatórios. Vou tratar o risco para evitar a contaminação do solo. Ou identifiquei que o meu produto pode contaminar o solo. Existem requisitos legais. Normas ambientais a ser seguidas, normas da legislação, a imagem da empresa, tudo isso você vai verificar para tratar a tolerância ao risco. Definição de tratamento de risco. Processo para modificar o risco. O tratamento do risco pode envolver, mas não limitar-se. Ação para evitar o risco. Evitei o risco. Não vou atravessar a avenida fora da faixa de segurança ou somente onde tem sinaleiro. Vou atender toda a legislação. Eu vou evitar o risco de ser multado, de contaminar o solo, de ser atropelado. Assumir ou aumentar o risco a fim de buscar uma oportunidade. Eu vou assumir o risco. Vou atravessar a avenida, porque eu tenho uma oportunidade de um negócio no outro lado. Vou aumentar a minha capacidade produtiva. Não vou parar minhas máquinas, porque eu preciso produzir. E se quebrar, eu faço a manutenção corretiva e não preventiva. Ou eu vou comprar mais maquinários. Remoção da fonte de risco. Qual é a minha fonte de risco? O produto que eu uso contamina. Não vou mais usar esse produto. Eliminação da fonte de risco. Vou atender totalmente a legislação. Só vou atravessar a avenida com o sinaleiro desligado ou em cima de uma passarela. Eliminei a fonte do risco. Alteração da probabilidade. Pode ocorrer, mas vai ser em probabilidade bem mais baixa com as minhas ações. Pode haver o derramamento, mas é muito baixo porque eu fiz bacia de contenção, fiz tanques mais robustos, tenho um software para verificar a legislação. Alteração da consequência. Sem cair, derramar o óleo ou produto químico, a consequência vai ser bem menos, porque eu fiz bacia de contenção dupla, eu tenho um software que alimenta para verificar o atendimento da legislação, faço auditoria nesse software em períodos estabelecidos. Compartilhar o risco com a parte interessada. O cliente quer, eu quero, vamos compartilhar. O que acontecer nós vamos ver. Um exemplo, contratos de financiamento, quando a empresa se une com outra parte interessada, faz um consórcio para executar uma atividade, tudo isso. Retenção do risco por uma escolha consciente. Eu vou reter o risco, tenho a escolha consciente, eu sei que pode ocorrer isso, eu vou reter, depois eu vejo a minha consequência. Os tratamentos dos riscos relativos a consequências negativas são muitos, ou seja, existem consequências negativas, cabe a você fazer os tratamentos adequados na sua organização. Onde estão os riscos e desafio para integrar a gestão do negócio? Onde estão os riscos? Aqui são exemplos. Nos processos, eu tenho risco no meu processo. Na minha cadeia logística, se eu tenho a logística. Nos recursos humanos, onde vai contratar. Na imagem da empresa, posso ter risco. Na minha TI, no meu processo TI, existe backup, existe software para evitar a invasão de hackers. Nos fornecedores, na infraestrutura, onde estão os meus riscos? Para eu poder verificar como atender para fazer a integração com o meu negócio, com o negócio da organização. Integração dos riscos, interdependência. Como já falamos, pode ser operacional, a parte operacional, seja ela qual for, operacional da produção,
operacional ambiental, operacional na parte da segurança. Qual é o risco? Onde está o meu risco? O risco corporativo, da gestão, da organização. E pode ser o risco financeiro? Pode. Como é que está a minha parte financeira? Pode ser um risco relacionado ao meio ambiente? Como a minha empresa, a minha organização está com relação a isso? Pode ser um risco de trabalho ocupacional? Pode. Verifique. Pode ser todos eles. Pode ser só alguns. Cada organização tem os seus riscos. ISO 31000-2018. Os princípios. Aqui estão os princípios da ISO. Integrada, estrutura abrangente, personalizada, inclusiva, ela é dinâmica, melhora a informação, fator humanos e culturais e melhoria contínua. Cada um tem o seu caminho. Exemplo, integrada, os riscos estão em toda a parte da empresa. Estrutura, abordagem da estrutura abrangente da organização. Personalizada, de acordo com o processo. Cada processo tem um risco, cada atividade tem um risco. Inclusiva, gestão de risco antecipa, ela inclui todos os riscos, é dinâmica. Ela trabalha toda a organização, ela melhora a informação, porque a informação vai caminhar, toda a organização vai estar atenta ao que pode acontecer. Fatores humanos e culturais influenciam na organização e a melhoria contínua para a gestão dos riscos. Aqui está a criação e o valor e proteção dos princípios do risco baseado na 31000-2018. Informações gerais, nossos canais de contato, caso você tenha alguma dúvida e queira entrar em contato com a nossa organização, com a nossa empresa. GAC Cursos Online. Curso nas principais áreas de gestão. Venha adquirir mais conhecimentos. Temos o curso ideal para você. Escolha um de nossos cursos online. Realize nossos cursos e inclua em seu currículo mais conhecimento e aperfeiçoamento profissional. Chegamos ao final da demonstração. Obrigado, venha fazer parte do nosso curso. Excelente dia para você.